Opa, tudo bem, queridos? Meus queridos, minhas queridas aí que estão me assistindo, tudo bem? Vamos lá dar uma continuidade a mais um vídeo e mais um vídeo aula, né? Vamos falar hoje de aborto, tá? E o crime de aborto nós estamos tratando lá no artigo 124, nós vamos tocar aqui do 124, aborto, vamos abrir ainda dentro do capítulo de crimes contra a honra, que nós estamos tratando, né? E vamos, crimes contra a vida, que nós estamos falando, e vamos falar do crime de aborto, então o 124, e vamos tocar o 125, 126, 27 e o 28, tá? Então, essa aula vai tratar o tema aborto, a temática toda aborto. Perfeito? Antes de iniciar a aula, não se esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal, procurem lá Frederico Jorge no YouTube, se inscrevam no canal, ativem lá o sininho lá das notificações, quando vocês tiverem postado novos vídeos, vocês vão receber, ativem essa nova informação aí, e peço também que vocês deem um like lá, deem um joinha lá no vídeo, que é muito importante para a gente continuar e ter um feedback do que as aulas que estão acontecendo. Eu vou deixar aqui no nosso vídeo em si, eu vou deixar nas descrições do vídeo ali um link de duas notícias e duas coisas que eu acho que vale a pena para vocês, e aí vou deixar na descrição. Deixe seus comentários, façam as suas perguntas, suas dúvidas que estiverem surgindo ali, deixe nos comentários ali para que sirva para que todos possam dialogar com isso, ok? Vamos lá então, vamos iniciando aqui. Então, o crime de aborto, né? O crime de aborto, ele é um crime de bastante importância, é um crime, lembrando, doloso contra a vida, né? Os crimes dolosos contra a vida, como a gente já havia conversado e fica registrado mais uma vez aqui, os crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes que vão à júri, a competência de julgamento dele é lá do tribunal do júri, né? Então não se esqueçam disso. Quando a gente falar de crime doloso contra a vida, a gente vai sempre lembrar que a competência de julgamento é sempre do tribunal do júri, ok? Então, qual que vai a júri? É estranho, não é muito comum a gente ver um crime de aborto indo para júri, mas ele vai a júri. Então, ele tem lá o 124, o 125 e o 126. O que vai mudar? Aborto praticado pela própria gestante, o chamado autoaborto, aborto praticado por terceiro, sem consentimento, e aborto praticado pelo terceiro, com o consentimento da gestante, ok? Então, o que nós temos? Bem jurídico. Qual é o bem jurídico que está sendo tutelado por essas normas, por esses crimes de aborto em geral? São 3 crimes, de qualquer forma, vamos tratar tudo junto, porque, na verdade, são 3 tipos penais, mas se fala de uma coisa só porque é o crime de aborto, ok? Bem jurídico qualquer. Bem jurídico é vida humana. Qual que é o timing dessa vida humana? Essa vida humana se daria com o início da fecundação, né? Então, esse período de nidação aí se demora em torno de 14 dias após o ato sexual, tá? Então, próximo aí de 14 dias, nós devemos falar na fecundação, e a partir daí, então, nós temos a vida intrauterina, que é a vida que está sendo, bem jurídico, que está sendo tutelada na nossa norma aqui de aborto. A partir desta vida, desse início de fecundação de 14 dias que a gente tratou, partindo daí, a gente vai ter um período dele até início do trabalho de parto. Quando tivermos início de trabalho de parto, aí a gente cessa para fins de aborto esse time de início de fecundação até início do trabalho de parto. É esse hiato aí, esse time que a gente pode falar em vida intrauterina e vida humana intrauterina, para se falar no bem jurídico tutelado aqui pelo crime de aborto, 24 a 26 do Código Penal, tá? Lembrando, nós estamos tratando na parte especial do Código, nós estamos falando do bem jurídico vida, estaria no início da parte especial, começa ali no 121, e agora do 124 ao 126, ok? Então, essa é a vida intrauterina. Lembrando, a necessidade de ter vida, uma gestação com o feto morto, nós não temos vida intrauterina. Portanto, se tiver aborto, entre aspas, se tiver interrupção de gravidez sem a vida
intrauterina, né, o feto já estando morto antes da agressão, nós não temos que falar em aborto, que seria crime impossível. Acho que bastante tranquilo essa ideia, crime impossível, lá por força do artigo 17 do Código Penal, né? Então vamos lá. Os sujeitos do delito, o que a gente pode ter de sujeitos do delito? No artigo 124, que diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Então fica nítido aqui que é provocar aborto em si mesma, ou seja, é a gestante. O sujeito é um crime próprio que vai exigir que o sujeito do delito seja um sujeito com alguma condição, com alguma particularidade, com alguma observação para que possa ser ele o sujeito ativo do crime. Então, por isso, crime próprio. O sujeito ativo tem que reunir algumas qualidades, algumas considerações, para que possa ser atribuído a ele a prática deste crime. Então, quando a gente fala provocar aborto em si mesma, fica nítido que é a gestante provocando aborto nela mesma. A gestante provocando aborto nela mesma. É o autoaborto que se fala, né? Então, se eu estou falando de um autoaborto, a gestante praticando o aborto nela mesma, a gente só pode estar pensando aqui, por razões meio óbvias, a gente só pode estar pensando aqui na própria mãe, não na própria gestante. O termo mais correto de se utilizar seria gestante ao invés de mãe. Tá? Gestante seria o termo mais correto. Então ele diz lá, sujeito ativo, a gestante, por ser provocar aborto em si mesma, e ainda a segunda parte diz consentir que outrem lhe o provoque. Então, quem pode consentir que seja provocado aborto nela? Somente a gestante, ok? Sujeito do delito, sujeito ativo do 125 é crime comum, qualquer pessoa pode provocar aborto sem o consentimento da gestante, e no 126, qualquer pessoa provocar aborto com o consentimento, tá? Crime comum, então, no 125 e 26, qualquer pessoa. 124, crime próprio, somente a gestante. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? Nos 3 delitos, 124 a 126, nos 3 delitos, o sujeito passivo é o feto, tá? É a vida intrauterina. Lembre-se que quem é o sujeito passivo? É o titular do bem jurídico. Qual é o bem jurídico? Vida. Então, o titular da vida quem é? É o feto, daquela criança que a mãe está aguardando lá, que a gestante está aguardando, que está em período de gestação, ok? Nessas circunstâncias, os 3 crimes são iguais. No entanto, no 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, contra a vontade da gestante. Então, como ele é contra a vontade da gestante, a gestante também entra como sujeito passivo aqui neste caso. Seria um sujeito passivo secundário. Em primeiro lugar, o feto, porque é o titular da vida, mas em segundo lugar, de forma secundária, nós podemos ter a gestante também, porque ela também sofre a agressão daquela pessoa que tenta interromper aquela gravidez. Ok? Importante frisar alguns pontos aqui, feitos essas considerações dos sujeitos ativos, importante frisar alguns pontos. Aborto no Brasil ele é crime, tá? Aborto no Brasil ele é crime. Via de regra ele é crime, considerado crime. Não vou entrar aqui na celeuma de se isso está certo, se está errado, se deveria de ter algumas outras considerações a serem feitas acima disso. Eu acho que é desnecessário a gente tratar sobre isso neste espaço, né? Não é o momento para essa discussão. De qualquer forma, considerado crime. Tem algumas exceções que não são crimes, que daí eu vou mostrar para vocês aqui já, daqui a pouquinho, quais seriam essas exceções, ok? Vindo à tipicidade mesmo, a estudarmos o tipo objetivo desse delito, nós vamos ter lá, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Como primeira parte, provocar aborto em si mesmo. O que é isso? Tem uma pena de 1 a 3 anos, né, de detenção. O que é provocar aborto em si mesmo? Aqui nós estamos falando que a gestante, ela, sozinha, pratica o aborto nela. Ela pratica o aborto nela mesma. Então ela toma algum chá, toma alguma substância, algum medicamento aí que seja agressivo ao seu corpo e que faça com que seja interrompida a gravidez. Perfeito? Ela sozinha toma esse medicamento. Algumas práticas bastante bizarras, bastante tristes até de ver, de interrupção de gravidez. Temos aí a introdução de agulha de crochê, tricô, não tenho certeza qual é a grande, acho que é tricô, a introdução dessa agulha na vagina para matar o feto mesmo ali dentro do seu útero, tá? Então, esses são alguns exemplos de como seria provocar aborto em si mesmo, que seria o chamado autoaborto. É a gestante que pratica o aborto nela mesma, ok? A segunda parte
nós temos aqui o consentir que outrem lhe provoque. Então, consentir que outrem lhe provoque. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gestante consente, ela permite, ela consente que uma outra pessoa, uma terceira pessoa, pratique o aborto nela. Tá? Então, ela não pratica o aborto sozinha. Ela contribui com essa prática, não importa a forma, ainda que seja só com consentimento, mas ela contribui com essa prática, mas contribui para que uma terceira pessoa faça o aborto dela. Então, ela tem o auxílio de uma terceira pessoa na prática do aborto. Então, o que é a figura penal dela? Consentir na prática do aborto. Consentir que outrem, consentir que uma outra pessoa provoque o aborto dela. Nesta hipótese, da segunda parte do artigo 124, que é consentir que outrem lhe provoque aborto, obrigatoriamente nós vamos ter aqui o artigo 126. Vejam só, vou abrir lá. Se eu tiver esta parte aqui, consentir que outrem lhe provoque, consentir que alguém provoque o aborto nela, se ela está consentindo, como eu já mostrei, que uma terceira pessoa provoque o aborto. Tá? Quem, esta terceira pessoa, quem seja? Qualquer pessoa livre. Né? Qualquer um pode cometer este auxílio de aborto nela ou praticar o aborto diretamente na gestante, com o consentimento dela. Se isso acontecer, quer dizer que eu tenho duas pessoas. Eu tenho a gestante, que consentiu, e tenho essa terceira pessoa. A gestante vai ser responsabilizada como? Vai ser responsabilizada pelo artigo 124, segunda parte, que está ali grifado, que vocês estão acompanhando comigo. Tá? Consentir que o treino provoca. Perfeito. Agora, e esta terceira pessoa vai responder pelo 124 na forma da coautoria, lá no artigo 29, coautor? Lembra lá no artigo 29, vai dizer que todos que concorrem para o crime respondem nas penas a ele combinado, na medida da sua culpabilidade. Basicamente isso, que é chamada teoria monista, ou teoria monística, que é adotada no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito? Em muitos outros países, e no Brasil também, é seguir esse modelo. Perfeito? Então, nesta regra, que é a regra geral no Brasil, deveríamos dizer que ela consentiu que alguém provocasse aborto nela, e essa terceira pessoa que estivesse com ela também responderia pelo 124 por força da teoria monista, por força do concurso de autores, de agentes, lá do 29? Não. Por quê? Porque neste caso aqui, nós temos uma exceção a esta regra. Uma exceção à regra. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o que é chamado de teoria dualista ou dualística. Que quer dizer o quê? Quando duas pessoas concorrem para a prática de um fato delituoso, de um crime, cada uma dessas pessoas são responsabilizadas por um tipo penal específico para elas. É como se a gestante tivesse um crime só dela e a terceira pessoa, qualquer que seja, tivesse um outro crime só dele. Tá? Então eu tenho uma separação. Os dois praticaram o crime juntos, mas aqui se separa, cada um vai com delito. A gestante, 124, porque ela permitiu, ela consentiu que uma terceira pessoa praticasse o aborto nela, aqui, 124, e essa terceira pessoa que praticou, ao invés de concorrer na conduta dela, ele vai ter um crime próprio, aqui, o 126. Vamos abrir lá o título para vocês verem. Ela consentiu que provocassem aborto nela, e essa terceira pessoa, aqui, 123, provocou o aborto na gestante, com o consentimento dela. Olha aqui, com o consentimento dela. Onde está esse consentimento dela? Está aqui, ó. P consentiu. Ela consentiu e o outro agiu com o consentimento dela. Perfeito? Então nós temos um provocar o aborto com o consentimento da gestante. Esse artigo 126, por mais que haja uma crítica por parte da doutrina pela uma certa desproporcionalidade de pena, uma vez que a pena vai de 1 a 4 anos e é reclusão, e lá da gestante seria uma detenção de 1 a 3, na verdade foi a ótica que o legislador quis tratar mesmo, ou seja, o legislador quis dar um tratamento um tanto quanto mais brando para a gestante, uma vez que a gestante está naquelas condições de não querendo a gravidez, não aceitando aquela gravidez e assim por diante, e motivos tantos outros que a gente possa definir. Perfeito? Então nós vamos ter aqui um crime, embora fira aquela ideia lá da proporcionalidade, alguns criticam que deveria ser aplicada essa pena aqui, mas está aí, é vigente, né? Tem bastante crítica, mas ainda é vigente. Então vamos lá, recapitulando para encerrar esse ponto e penso ficar claro. Quando a gestante consente que outra pessoa pratique aborto nela, nós vamos ter o 126 aqui obrigatoriamente, porque o 126 é o terceiro que pratica o aborto nela com o consentimento dela.
é este terceiro. Então, esse terceiro faz o quê? Ele provoca o aborto na gestante. Tá? Provoca o aborto na gestante. Então, voltamos. A gestante 124, que é a segunda parte ali, consentir que eu tenho que provar, que é aqui, essa segunda parte, a gestante, que permitiu, e essa terceira pessoa provocou o aborto com o consentimento dela. Ele, essa terceira pessoa, qualquer que seja, ele, quando digo no sentido de terceira pessoa, vai responder pelo artigo 126. Então, a gestante, 124. Terceira pessoa, o 126, por força da exceção da teoria monista, lá chamada teoria dualística. Perfeito? Tranquilos nessa. Essa terceira pessoa pode ser qualquer um, tá? Pode ser parteiro, pode ser a mãe, pode ser o namorado, o marido da gestante, pode ser a mãe da gestante, pode ser a vizinha, pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa. Ah, eu, a gestante, vou até uma clínica de médica que eu sei que o médico faz aborto, por exemplo. Então, eu vou até essa clínica, que eu sei que o médico faz aborto nessa clínica, e eu vou lá e marco uma consulta, marco uma cirurgia, o médico me faz o aborto. Então, o que aconteceu? Eu, gestante, consenti, artigo 124, consenti que outra pessoa provocasse o aborto. Quem era? O médico. E o médico provocou o aborto com o consentimento dela. Perfeito? Artigo 126 e 120, 126 e 124. Esta é as duas imputações que nós vamos ter. Uma exceção da teoria monista, não esqueçam disso. Já no artigo 125, nós vamos ter uma figura um pouco diferenciada, que é a prática do aborto por uma terceira pessoa, idêntica ao que nós falamos do 126. Então, uma terceira pessoa vai lá e pratica o aborto no gestante, só que neste caso do 125, a gestante não concorda com o aborto, ela não quer o aborto, ela quer manter a gestação. E alguém vai lá e provoca o aborto nela. De que forma? Livre, qualquer forma. Pode ser uma forma sorrateira, uma forma fraudulenta, uma forma escusa, de que a pessoa vai lá e coloca uma substância na água. Estou aqui tomando uma água aqui, né? A pessoa vai lá, coloca uma substância na água lá, a gestante não viu, tomou água. E aquela substância que tinha colocado na água acabou provocando o aborto nela, né? Se ficar claro o nexo de causalidade entre a substância, o ato daquela pessoa que colocou isso, e o aborto, nós temos aqui um aborto praticado por um terceiro, perfeito? Que a gestante não queria. Pode ser a gestante ser dopada de repente e fazer com que sofra uma cirurgia, que alguém faça uma cirurgia e interrompa a gravidez, ela faça o aborto nela, também serve. Ou muito, infelizmente, bastante comum no nosso país, alguém vai lá e agride aquela gestante a ponto de que ela venha perder a gravidez, agride com intenção, com vontade de que ela perca a gravidez, né? Isso, infelizmente, tem muitos casos desses no Brasil. Então, vamos lá. Neste caso, de um terceiro praticar, sem o consentimento da gestante, nós estamos falando do artigo 125. Sem o consentimento, deixa eu falar, sem o consentimento da gestante, nós estamos falando no artigo 125. E o 125, por ser muito mais grave, que é contra a vontade da gestante, a gestante funcionando como sujeito passivo secundário, como disse para vocês, por ser muito mais grave, a pena é maior. A pena lá de 3 a 10 anos. Uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Uma pena bastante pesada. Perfeito? Lembrando que as três figuras, seja o autoaborto, sozinha, seja o aborto consentido, uma terceira pessoa consentindo, ou seja, o do 125, que é a mais grave, o aborto sem consentimento, as três figuras vão a júri por ser crimes dolosos contra a vida, tá? Ainda que seja a vida intrauterina. Perfeito? Com isso, vamos entrar aqui no elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, estritamente o dolo, a figura do dolo. Eu tenho aqui uma figura dolosa de que eu tenho que ter intenção de praticar o aborto em mim mesma, no aborto, 124, ou intenção em consentir que a pessoa pratique aborto, consciente de que a pessoa pratique aborto em mim, 124, segunda parte, lá da gestante, ou eu, terceira pessoa, que pratica o aborto na gestante porque ela permitiu, aí eu tenho também a intenção de querer o aborto, e por último, o 125, lá a intenção clara, inequívoca, consciente, o elemento volitivo e cognitivo, lembra? A vontade livre e consciente de querer tirar a vida, ceifar a vida daquele feto, daquela gestação que a mãe está guardando. Ok? Então eu tenho
estritamente dolo. Admite a figura culposa? Não, em hipótese nenhuma. Não tem figura culposa. Aí vamos lá. E se eventualmente, professor, uma gestante, uma mulher grávida tal, e que não tem certeza que está grávida lá, ou não sabe que está grávida, a início de gravidez muito prematuro ainda, e acabou que tomou algum medicamento muito forte, tomou algum chá muito forte, alguma substância muito forte, de que fez com que ela acabasse abortando. E ela veio a descobrir somente após ser socorrida no hospital e ver que estava grávida e acabou entrando num processo de aborto. Perfeito? Então, se isso acontecer, ela não sabia da gravidez, por razões óbvias, ela não tinha dolo em querer impedir aquela gravidez. Então, nós não temos que falar em crime de aborto. Tá? Porque a figura culposa não se admite, não se prevê, o tipo penal não prevê a figura culposa no caso do crime de aborto. Tudo bem? Lembrando que a culpa é exceção no nosso código, sempre excepcional, portanto, só vai existir a figura dolosa nesse tipo aqui. Ok? Tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, nada impede a aplicação dos dois. Vamos lá, dando prosseguimento. O parágrafo 126, portanto, toda a explicação do aborto, no 126 ele ainda prevê o parágrafo único. O que faz o parágrafo único? O parágrafo único diz lá, aplica-se a pena do artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? O 125. Tá? Então, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, vamos lá. Vamos de trás para frente. Vamos falar aqui da violência ou da grave ameaça. Vamos de trás para frente. Por que nós vamos aplicar a pena do artigo anterior? O artigo anterior é 125, que tem uma pena muito maior, que vocês viram lá, uma pena de 3 a 10 anos. Por que eu vou aplicar a pena de 3 a 10 anos? Para o caso do terceiro que fez o aborto com o consentimento da gestante. Por quê? Porque este consentimento pressupõe que tenha sido consentido mediante grave ameaça ou violência. Imagina só, eu chego numa gestante, a gestante me diz, sei lá, diz que está grávida de mim, por exemplo, e eu digo, não, mas eu não quero que você tenha esse filho. Não, mas eu vou ter o filho, não quero saber. Eu aponto o revólver para ela e falo, vai tirar esse filho. Pode tomar esse remédio aqui, tira esse filho aqui, senão eu vou te matar. Com um revólver na cabeça. Uma grave ameaça. Então, ela vai lá, não, então tudo bem, então eu vou tomar um medicamento aqui e toma o medicamento. Por que ela consentiu em tomar o medicamento? Óbvio, ela só consentiu em tomar o medicamento sob ameaça, sob a grave ameaça de uma arma de fogo. Então, essa grave ameaça, esse consentimento, aqui eu vou lá mostrar, esse consentimento que ela teve, ela consentiu. Esse consentimento é mentiroso. Esse consentimento foi obtido mediante fraude ou violência. Portanto, não tem valor. E se não tem valor quando ela não consente, a pena não é maior? De 3 a 10? É isso que o legislador quis fazer. Então, como ela não consentiu, ou seja, ela consentiu mediante violência ou grave ameaça, esse consentimento não vale. Por não valer, a pena é maior. Aplico então a pena do 126. Tá? O que vocês não podem esquecer? Vocês não podem escrever artigo 125. Que crime cometeu esse exemplo que eu dei da arma? Artigo 125? Não. Ele cometeu o artigo 126, parágrafo único. Tá? Artigo 126, parágrafo único, que é o aborto com consentimento, mas esse consentimento sendo obtido por mediante grave ameaça ou violência. Espanco ela para conseguir esse consentimento. Os outros exemplos são fraude. O que é o fraude? É o enganar. Como eu acabei de falar, estou tomando água, que coloca uma substância escondida lá na água, que ela não viu, e ela acaba tomando aquela água. Puxa, ela não viu, tomou aquela água e acabou sofrendo aí o aborto. Então, ela não sabia. Então, não é que ela consentiu, ela tomou porque ela quis. Ela não sabia. Então, é como se fosse contra o consentimento dela. Mesma lógica. E aí eu tenho alienado ou débil mental. O que é a ideia do alienado ou débil mental? O alienado ou débil mental quer dizer que são pessoas que não têm, que não guardam o discernimento para compreender aquela gravidade daquela circunstância. Então, assim, eu não consigo compreender a gravidade de interromper uma gravidez. Porque eu sou débil mental, porque eu sou alienada mental. Ok? Então, se é uma débil mental, uma alienada mental consentir, não, pode fazer o aborto, aquele consentimento dela não tem valor. É como se ela não tivesse consentido. Então, por isso que não tendo valor, é como ela não consentiu. Se ela não consentiu, entraria na ideia do 125.
Não é o 125, repito, friso isso, é o 126 parágrafo único, mas eu estou equiparando essa figura ao do 125, ou seja, aplicando a pena de 3 a 10 anos. Perfeito? E, finalmente, quando tem 14 anos. Como é que funciona a ideia do 14 anos? A legislação penal brasileira trata lá nos crimes contra a dignidade sexual que uma pessoa menor de 14 anos, então de 13 para baixo, menor de 14 anos, ela não tem o necessário discernimento para compreender as circunstâncias da vida e diversas outras consequências de seus atos, como, por exemplo, a relação sexual. Então a legislação diz lá, é categórica, objetiva, dizendo menor de 14 anos não pode ter relação sexual, porque se tiver relação sexual, presume-se que ela é vulnerável. Entende-se, melhor, nem se usa mais o termo de presume-se, entende-se que ela é vulnerável. Ela sendo vulnerável quer dizer que o consentimento dela não vale. Então ela tem 13 anos, ela diz, não, mas eu quis a relação sexual, eu queria, eu desejava, foi porque eu queria, mas não vale. É como se ela não quisesse, não tem valor. Não tendo valor, é como se fosse contra a vontade, porque ela não consentiu. E contra a vontade é uma circunstância mais grave. E aqui a mesma explicação serve para o aborto. Então, como ela tem menos de 14 anos, ela não pode consentir. Ó, quer ver? Eu vou descer até lá, 217A, aqui. 217 vai falar dos crimes contra o vulnerável. O que é vulnerável? Está aqui, ó. Prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse é o vulnerável. Tá? Quer dizer que não pode ter a prática, porque é crime. Prática com menor de 14 anos. A prática sexual, por óbvio, né? Que nós estamos falando. Agora vamos retomar aqui. O nosso aborto é a mesma ideia. Na questão do aborto, eu vou trazer aqui a figura do menor de 14 anos, ou seja, não sendo maior que 14. Menor que 14 anos vai responder consentimento não vale, mesmo que consentiu. Então, não valendo consentimento é como se fosse contra o consentimento. Contra o consentimento de 3 a 10 anos. Ok? Maior de 14 anos. Vamos só frisar isso. Maior de 14 anos. Quando você é maior que 14 anos? Na data exata que você completa 14. Então, hoje eu tenho 13. Meu aniversário é amanhã. Hoje, meia-noite, eu completo 14. 14 anos de vida. Meia-noite e 1 minuto. Eu vou ter 14 anos e 1 minuto de vida. Por isso eu tenho mais que 14 anos. Ok? Então essa regra do não é maior que 14 serve até 13, não é 14. Tomem cuidado. É sempre até 13 que vai servir isso daí. Perfeito? Finalmente, então, a gente vai falar da consumação e tentativa. Então, falamos lá do sujeito do delito, fazendo um beijo político, a tipicidade, elemento subjetivo. Agora vamos falar da consumação e tentativa. Esse crime é um crime material, então, classificado doutrinariamente como crime material, ou seja, vai se consumar no momento de que seja alcançado o resultado naturalístico, na hora que produz o resultado, alcança o resultado. E qual é o resultado previsto no tipo penal de aborto? É a morte, aí cuida, é o aborto. Vamos aumentar aqui o grau. É o aborto. Esse é o resultado previsto. Agora, o que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez. Agora, cuida. Não é somente interrupção da gravidez. É interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Isso é aborto. Aborto, para fins penais, eu vou ter a interrupção da gravidez e a morte do feto, a morte do produto da gravidez, a morte do produto da concepção. Interrupção com a morte do feto. Não precisa nem ter expulsão do feto para fora do ventre, da barriga da mulher. Eu preciso ter interrupção. Então, ela pode tomar um medicamento muito forte e o feto morrer e ainda estar dentro do seu útero. Assim, ainda assim, eu tenho um aborto, porque houve interrupção da gravidez com a morte do feto. E essa conduta, então, seria consumada. Por que consumada? Porque alcançou o resultado naturalístico. Qual é o resultado? Morte do feto. Interrupção do bem jurídico lá. Vida, morte do feto. Ok? Isso é consumação. Se eu tiver interrupção, eventualmente, interrupção da gravidez, a mulher foi para o hospital, a moça foi para o hospital, foi socorrida, foi tratada, teve que ter sido feito um parto às pressas, porque houve interrupção daquela gravidez, então houve uma aceleração de parto, digamos assim. E a criança sobrevive, a criança não morre, nós temos aqui uma tentativa de aborto. Tá? Vamos lá, pelo crime
no crime tentativa de aborto, qualquer que seja uma delas, qualquer que seja 124, 25 ou 26. Tá? Nós temos uma tentativa. Por quê? Porque se interrompeu, se tentou provocar o aborto, mas não conseguiu alcançar o resultado final. O intercrimes foi percorrido até um ponto que parou, que não chegou no final. Qual é o final? A morte do feto. Ok? Isso é tentativa. Professor, vamos lá. Interrompeu a gravidez, deu um medicamento, alguma coisa agressiva, interrompeu, a mulher foi para o hospital, a criança veio a sobreviver, ficou na UTI por, sei lá, 15, 20 dias e acabou morrendo. Se a morte teve nexo causal com aquela conduta de interrupção da gravidez lá provocada, nós temos o aborto consumado. Não importa o momento da consumação, não importa que ela foi mais postergado ao longo do tempo, né? Ainda assim nós temos ela consumada, perfeito? Então nós temos aqui o aborto e a consumação disso. Se eu falar de tentativa de aborto, não esqueça, onde está a tentativa do aborto? Lá no artigo 14, segundo. Deixa eu voltar aqui que a gente fala tanto do artigo 14, inciso segundo, que é a tentativa, e acaba às vezes deixando meio de longe, aí ninguém acaba lembrando. Então vamos lá, só mostrar. O artigo 14 diz seu crime tentado, né, tentativa, disse o crime tentado quando iniciada a execução do tipo não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, como é que vai ser a pena da tentativa em caso de tentativa? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, muitas vezes têm dúvida. Doutor, como é que fica o aborto tentado? Onde está isso daí? Como é que fica a pena do aborto tentado? A pena do aborto tentado vai ficar lá. Vai ficar com a pena do aborto consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Onde está o aborto consumado? Aqui, sei lá, vamos pôr o 125. Seria de 3 a 10 anos, diminuindo de 1 a 2 terços. Aí vai depender do tanto que caminhou no intercrimes. Então, se eu tivesse no início do intercrimes, quanto menos eu caminhar, maior é o grau de diminuição pela tentativa. Se eu caminhar mais, cheguei quase até o final, que seria a morte, não consegui quase até o final, aí nós estamos falando em maior caminho de ter crimes, eu tenho menor diminuição por causa da tentativa, talvez 1 terço de diminuição aqui, ok? Essa seria a ideia, só para lembrar um pouco da tentativa, que serve para qualquer delito que a gente vai estudar. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Feito isso, nós temos uma forma qualificada aqui no 127. Aqui no 127 nós temos uma forma qualificada do delito. O que é esta forma qualificada? Vai dizer assim, até vou subir aqui para ficar os dois, o 125 e 126 na tela. Então, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, são aumentadas de 1 terço, então é uma causa especial de aumento de pena, que entra na terceira fase da dosimetria, lembra? Uma causa especial de aumento de pena, aumenta 1 terço, não é uma qualificadora, lembrando. Se, em consequência do aborto ou dos meios que foram empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal na natureza grave e vai duplicar a pena se por qualquer destas causas sobrevém a morte da gestante. Então, o que é? Eu pratico um aborto sozinho, o autoaborto, não serve, porque eu não posso dar proteção a esse bem jurídico de uma conduta agressiva ao próprio bem jurídico, a gestante mesmo se protegendo. Então, esse dispositivo, esse aumento de pena do 127 só vai servir para o 125, o aborto praticado sem consentimento da gestante, ou o 126, o aborto com consentimento, ou seja, para aquela terceira pessoa que pratica o aborto, ok? Então, no caso da prática do aborto, com consentimento ou sem, tanto faz, acaba ou em consequência do aborto, o aborto foi tão violento, ou mesmo o meio que foi empregado para provocar, sei lá, dei um medicamento para aquela moça tomar para fazer o aborto que foi tão forte que acabou fazendo com que ela perdesse o útero, perdesse a capacidade reprodutiva, por exemplo. Tá? Então ela não tem mais o útero, não tem a função reprodutiva. Então ela teve, além do aborto, ela sofreu uma lesão corporal de natureza grave. Por quê? Vocês muito bem sabem que lesão grave, lá no artigo 129, vai dizer o que é lesão grave. Ó. Parágrafo 1º. Deixa eu pôr aqui, ó, parágrafo 2º, lesão grave, gravíssima no caso.
é perda ou inutilização de membro sentido função. Então, ela perdeu a função reprodutiva. Tá aqui. Uma lesão gravíssima, tá? Então, se ela sofreu, em razão do aborto que foi praticado nela, uma lesão gravíssima, ou grave, esse grave compreende grave e gravíssimo, né? Se ela sofreu uma lesão grave, que seria a perda da capacidade reprodutiva, que eu usei como exemplo, vai aumentar a pena de 1/3 para aquela terceira pessoa que praticou, seja no 125, seja no 125, seja no 126, ok? E se em face tanto dos meios que eu empreguei foi muito violento, ela não sobreviveu a uma cirurgia de aborto, perdeu muito sangue, ou mesmo a consequência do próprio aborto, depois do aborto, acabou tendo muito sangramento tal, e ela acabou morrendo pelo próprio aborto. Se foi o meio empregado ou o próprio aborto, a consequência desse, que acabou tirando a vida dela, aí ela acabou morrendo. Nós temos, então, a pena sendo duplicada. Vai duplicar a pena, vai pegar essa pena aqui de 1 a 4 e vai ser o dobro. De 1 a 3 vai ser o dobro. Lá na terceira fase da dosimetria, tá? Lá na terceira fase da dosimetria. O que eu quero frisar com esse aumento de pena aqui? Eu só gostaria de frisar para vocês que este aumento de pena dado aí pelo 127, ele entra na figura do préter dolo, que seria o quê? Eu tenho o dolo na primeira conduta, no crime antecedente, que é o aborto, e o resultado da minha conduta, que foi lesão corporal ou a morte da gestante, ele é atribuído a título de culpa. Eu não quero praticar a lesão corporal nela, eu não quero praticar a morte dela. Ela acaba acontecendo como resultado da minha conduta abortiva. Então, nós temos um resultado qualificador. Né? Então, ela só vai existir se houver o resultado. Morreu ou lesão grave, aí entra o 127. Senão, não há o que se falar dele. Então, essa entra como elemento subjetivo do préter dolo. Dolo no antecedente e culpa na consequência. Né? Então, nós temos o préter dolo. Por quê? Porque é culposa aquele resultado, aquela morte ou aquela lesão corporal. Tá? Então, por isso, aí até faço um questionamento a vocês, um friso aqui para vocês. Se ela morre, professor, mas eu posso falar em homicídio porque houve a morte da gestante? Posso falar talvez, doutor, eu vou falar então em 2 crimes, aborto contra o feto e morte da gestante, homicídio contra ela, então os 2 crimes, o concurso formal, talvez? Não, de maneira alguma. Por quê? Porque nós estamos falando aqui no préter dolo, do resultado a título de culpa. Ele quis o aborto, a pessoa que praticou o aborto. O resultado é que foi a morte. O resultado é a título de culpa. Por quê? Porque eu não desejo a morte da gestante. Se eu desejar a morte da gestante, é que eu estou falando em homicídio. Aí esse homicídio seria doloso, porque eu quero a morte, tenho ânimos necandi, vontade de matar. O que eu tenho aqui, o meu dolo, a minha intenção é praticar o aborto, interromper a gestação. Logo, não há o que se falar em crime de homicídio junto, tá? Por isso é o 120, sei lá, 125, talvez? Vamos lá para usar como exemplo, 125 cumulado com o artigo 127, parte final, que a parte final é a morte. Então, aí eu tenho um aborto com resultado morto e não um homicídio em hipótese nenhuma. Bom? Qual é a diferenciação? A gestante morreu. Por que eu respondo? É por aborto com resultado morte e não com homicídio da gestante. Porque a minha intenção não era a prática do homicídio, e sim a prática do aborto. O meu dolo, a minha conduta foi dirigida à prática do aborto. Tá? Lembre-se lá da teoria finalista de Veltson, que a gente adota no ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a final da minha conduta? A minha intenção, intenção sim do dolo, mas a minha conduta é dirigida a que fim? Ao aborto. Esta é a finalidade. E aí aconteceu de que, como consequência, resultado qualificador, ocorreu a morte da gestante. Perfeito? E, finalmente, então, nós temos o 128 aqui. O 128 ele vai tratar, e eu trouxe aqui para vocês algumas coisas bem interessantes. O aborto do 128 ele vai tratar das figuras de que não é crime de aborto no Brasil, de que não são considerados crime no aborto. Agora, é importante gizar para vocês. Não se pune o aborto, ou seja, não existe a figura penal do aborto, não existe o crime de aborto, aquele praticado por médico. Por favor, praticado por médico. Então, vamos lá. O exemplo que eu vou falar primeiro, 128. Praticado por médico. A parteira, professor, serve? Não. Mas a parteira trabalhou a vida dela inteira como parteira, tal. Não, não é médica. A enfermeira não é médica.
o estudante de medicina no 5º ano de medicina não é médico ainda. Tem que ser médico, somente médico. O vizinho, o amigo, o namorado, não importa. Médico, tem que ser médico, tá? Só é permitido o aborto, nas hipóteses do 128, se este for praticado por médico. Cuida que é uma pegadinha, às vezes, de concurso, esse sentido. Então, vamos lá. Praticado por médico. Então, não é crime de aborto praticado por médico? Qual? O aborto necessário, primeiro deles. Qual é? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, não tem outro meio. A gestante está numa situação gravíssima, risco iminente de morte, risco à sua vida. Alguém, o médico, vai lá e interfere naquela situação, e se ele não praticar o aborto, não interferir na gestação, essa gestação vai levar ela à morte, ela vai acabar morrendo. Então, como não tem outro meio de salvar a vida dela, ele pratica o aborto. Tá? Importante, mesmo que seja contra o consentimento da gestante. Mesmo que a gestante diga, não, mas eu não quero, ou eu não consenti, ela não tem que consentir. Até porque muitas vezes isso acontece em situações emergenciais e que acaba a gestante estando dopada ou em coma induzido, ou alguma forma de anestésico aqui que ela não tem consciência, então eu não poderia esperar que ela tivesse consciência para consentir com esta prática, seria absolutamente inviável, né? Portanto, risco de vida, eu vou interromper a gravidez para salvar a vida da gestante, ok? Daí não é crime. Segunda hipótese, que é o humanitário ou o ético, alguns falam, né? O aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Pensem bem comigo. Imagina uma mulher sofre uma brutal violência à mulher, que é uma violência sexual, né? Impensável. Ela sofre essa violência, acaba desta violência sexual, deste estupro, ela ficando grávida. Agora imagina a violência que ela sofreu, não necessariamente física, mas psicológica nesse momento, estou tentando chamar a atenção. Desta violência que ela sofreu, acabou resultando em gravidez, e ela tem que perdurar esta gravidez por 9 meses. Lá, e ter que ainda criar esta criança, sendo que esta criança e esta gravidez vai fazer ela voltar àquela lembrança amarga que ela teve em sua vida. Isso é inconcebível. Por isso o legislador foi extremamente feliz aqui em permitir o aborto, por isso chamado aborto ético ou humanitário. Então, quando? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto for procedido com o consentimento da gestante, ou quando ela for incapaz de seu representante legal. Aqui é importante, é precedido de consentimento da gestante. Ela tem que concordar, né? Então, ela concordando com o aborto, o médico vai lá e faz o aborto e interrompe essa gravidez. O médico faz o aborto, tá? Ou, se ela for incapaz, e aí seu representante legal vai decidir isso, porque tem capacidade para poder discernir sobre isso, uma vez que ela é incapaz. Perfeito? Então, precisa do consentimento dela para que o médico interfira nessas figuras. Com isso, fica as duas hipóteses previstas no 128, as duas hipóteses legais de permissão, entre aspas, de permissão de aborto. Ou seja, as duas hipóteses legais que não se considera crime de aborto no Brasil. Quais são? As que estão previstas no artigo 128. São só duas. Ok? Que é o aborto necessário e o aborto humanitário ou ético, aqui do inciso 2º. No entanto, o STF decidiu em duas. Vocês podem ver a DPF aqui 54, tá? Podem dar uma lida nessa DPF 54, que vai dizer que a DPF vai dizer que essa figura não seria considerada crime de aborto. Qual é? A interrupção de gravidez, interrupção de gestação dos fetos anencéfalos. Qual que é esta figura? Os fetos anencéfalos é aqueles com má formação ou nenhuma formação cerebral. O córtex cerebral não é formado. Portanto, quando má formação ou defeito na formação ou nenhuma formação cerebral, entendeu o STF, sabiamente, nesta DPF, de que não seria crime de aborto. Por que essa ideia? O bem jurídico, bem simples, para vocês entenderem, vou resumir, vocês deem uma olhada lá na DPF, no site do STF, mas ele diz assim,
o STF decidiu o seguinte, e pensem o seguinte, o bem jurídico protegido, tutelado no crime de aborto é a vida intrauterina. Tá? A vida intrauterina, ela é concebida, ela é entendida que a vida tem que ter atividade cerebral. Isso é o conceito da medicina que nós nos apropriamos aqui para o direito. Né? Quando eu digo que tem morte, por exemplo, de uma pessoa, quando há morte cerebral, quando é atestada a morte cerebral. Tá? Não importa a atividade circulatória, a atividade respiratória, porque isso os aparelhos podem suprir, mas sim a morte cerebral. Logo, se eu tenho morte cerebral, entende-se como morte da pessoa, eliminação da vida, cessação da vida, esse mesmo conjunto de informações se traz lá para os fetos, né? Para as crianças intrauterina, para a vida intrauterina. Então, se eu não tenho formação cerebral, é porque eu não tenho vida. Então, se eu interromper aquela gestação, eu não estou matando a vida, não estou tirando a vida, interrompendo a vida. Logo, não tem crime de aborto nestas figuras. Então, perfeitamente decidido. Então, nós temos as duas legais, a 128, o necessário e o humanitário, e nós temos uma causa supralegal que foi decidida pelo STF, que é a dos fetos anencéfalos, por força daquela DPF 54 ali, ok? E finalmente temos um terceiro caso, que é uma decisão que teve em 2016, não tão longe assim, para ser mais preciso, vou ali mostrar para vocês, aqui em 29 de novembro de 2016, está aqui o site da STF, vocês acessem lá, 29 de novembro de 2016, o STF decidiu o seguinte, a primeira turma decidiu que num habeas corpus, tá? Num habeas corpus, no HC, tá aqui no HC 12.4306, tá? Neste habeas corpus, o ministro Barroso deu seu voto nesse habeas corpus, um arrazoado muito grande, fundamentando bastante coisa. Tratava sim de habeas corpus, era da lavra do ministro Marco Aurélio I, tá? De qualquer forma, tratava de prisão ou não prisão. Mas o STF acabou entrando, se arvorando por força do ministro Barroso, se arvorando na capitulação do tipo penal em si, na caracterização desse tipo penal, se seria crime. Porque se eu estou falando de uma pessoa presa preventivamente pela prática de aborto, olha aqui ó, a notícia, preventivamente pela prática de aborto, se eu não tenho crime de aborto, não tem por que ter uma pessoa presa, porque não tem crime. Não há uma pessoa presa sem crime, não tem como falar isso. Então ele acabou entendendo, a turma acabou entendendo. Vou abrir outra notícia aqui para vocês. Ó. A turma do STF decide que aborto nos 3 meses primeiros da gravidez não é crime. Tá? Então o que é isso? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que é isso. Tá? O ministro Barroso, em suma, ele é um voto grande. Eu vou deixar para vocês já, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link deste voto, o voto propriamente dito. Vou abrir aqui. Vou deixar o voto, está aqui o voto do ministro, ó, habeas corpus 124, 306 do Rio de Janeiro, o ministro Marco Aurélio, que era o relator, e tem o voto vista, que é a declaração de voto do ministro Luiz Barroso. Como ele pede vista do processo, ele tem que declarar o voto dele porque foi destoante e ele trata bastante coisa. Então ele vai lá e vai tratando, tal. E aí ele diz, ó, que tipifica o aborto, que excluir o âmbito da incidência da interrupção voluntária do primeiro trimestre. A criminalização dessas hipóteses viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. Aí ele vem. Olha que é grande, tá? Então, ele síntese da demanda, ele explica, tal. O voto é extremamente grande. Extremamente grande, tá? Eu tenho de voto 17 páginas de voto, tá? Eu vou deixar o link para que vocês acessem. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? No nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link deste voto para que vocês leiam este voto, tá? Deste voto vocês têm o número da habeas corpus, vocês conseguem sair e entender muito bem, tá? Vou deixar e aqui vou mostrar para vocês aqui da Agência Brasil, tá? Que está informando. E essa agência vem e explica bem certinho aqui, informando o voto do ministro Luiz Barroso, a questão dos 3 meses. E ele diz aqui, então, que a primeira turma do STF foi tomada base do voto do ministro Luiz Barroso. E o que ela fez? Ela acabou por descriminalizar, por entender que não é crime.
tem uma frase aqui do ministro que é muito pertinente. Aqui, ó, esta frase aqui, vejam só. A interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada, pelo menos durante o primeiro trimestre de gestação. Durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. Por tudo isso, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição, os artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. Essa foi, em suma, a razão do voto do ministro Luiz Barroso. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Portanto, ele diz que, além das hipóteses do 128, que nós temos o aborto necessário e o aborto humanitário, aqui o ético, que é do resultante de aborto, nós vamos ter outras duas figuras, quais sejam a dos fetos anencéfalo, supralegal, criado pelo STF, em face da DPF, e nós temos, em face desse habeas corpus, entendimento da primeira turma, entendendo que até o primeiro trimestre não seria mais crime esta por falta de formação de vida cerebral, ali, a formação do córtex cerebral. Ok? Sem entrar no mérito, se está certo, se está errada a decisão, acho que não cabe aqui, podemos fazer um outro dia de discussão sobre isso, mas então nós temos essas 4 hipóteses atualmente no Brasil. 2 legais e 2 supralegais, 2 decididas pelo STF. Fetos anencéfalos e até o 3º mês de gestação. Há ministros no Supremo que divergem do entendimento da primeira turma, do entendimento do ministro Barroso ali, tá? Mas isso vai levar, existe ainda alguns projetos tramitando, algumas iniciativas para descriminalização do aborto, e aí a discussão é muito maior, que não cabe aqui nesse apertado espaço que nós temos aqui. Perfeito? Com isso, queridos, chegamos então ao fim aqui do crime de aborto. Tratamos, em suma, aqui tratamos do artigo 124, 125 e 126, são as 3 modalidades de aborto, lembrando que é um crime que é julgado pelo tribunal do júri, por ser um crime doloso contra a vida. Nós falamos do 127, que é uma causa de aumento de pena, uma agravação pelo resultado, e o 128, as figuras de exclusão da figura penal, a figura que descriminaliza aquela conduta praticada pelo médico. E ainda outras 2 discutidas pelo STF e entendidas atualmente no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Com isso, deixo-lhes um abraço, peço que vocês não esqueçam de curtir e deixar os comentários de vocês neste vídeo para que sirva de norte e ajuda aí, incentivando tanto nós e os outros que estão aí assistindo. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos.